Olá pessoal, vamos aí a mais um tema da aula de hoje. Iremos trabalhar também a respeito da difteria. Vamos lá? Bom, a difteria ela é causada pelo agente etiológico Corynebacterium diphtheri. Essa bactéria ela é um bacilo do tipo gram-positivo e ela tende-se aí a corar de forma irregular. Uma vez que a coloração de Gram dessas bactérias tende aí a corar de forma irregular, uma outra observação também que foi feito, né, a nível de coloração é que essas bactérias elas tendem aí a formar agregados e também a apresentar aí bacilos com forma irregular, que está sendo aqui apresentado para vocês e que é denominado como claviformes. Essa bactéria, dentro, né, dos seus componentes da parede celular, é importante ressaltar aí que ela apresenta, então, compostos como arabinose, galactose e também aí ácidos micólicos. As corinobactérias, elas são aí aeróbias ou anaeróbias facultativas, imóveis e também elas são aí consideradas catalases positivas. Normalmente, pessoal, as corinobactérias, elas colonizam a pele, o trato respiratório superior, trato gastrointestinal e trato geniturinário aí dos humanos. E embora aí, todas as espécies de corinobactérias poderem funcionar como patógenos oportunistas, relativamente poucas delas são associadas a doenças em seres humanos. Vale ressaltar que linhagens relativamente não virulentas podem ser encontradas, né, são encontradas aí na garganta de muitos portadores assintomáticos e a bactéria ela se mostra aí resistente ao ressecamento. Em relação à patogênese, a toxina diftérica é o principal fator de virulência aí da Corynebacterium diphtheri. Essa toxina ela é denominada como exotoxina do tipo AB. Ela então que vai ser aí que é a referência, né, que compõe aí o que é denominado na literatura como toxina diftérica, ok? A toxina, né, a exotoxina do tipo AB, ela é produzida no local da infecção e normalmente aí ela vai se disseminar pela corrente sanguínea e por conta disso sinais, né, sistêmicos da doença aí são evidenciados por conta da ação dessa toxina. Normalmente, né, o que tem sido mostrado, que já foi bem demonstrado e que está claro na literatura, é que a toxina diftérica ela bloqueia a síntese de proteína nas células do hospedeiro. Essa toxina ela é gerada por conta aí do gene TOX. Então, é esse gene que codifica aí a exotoxina. E esse gene, pessoal, o gene TOX, ele é introduzido nas cepas aí, das bactérias por meio aí de um bacteriófago lisogênico denominado como fago beta. Bom, quando se tem aí pacientes com difteria grave, a gente consegue, né, possível observar aí sintomas neurológicos e também cardíacos, como consequência aí da gravidade da difteria já instalada. Indivíduos que são imunizados, seja a imunização pela exposição ao patógeno ou até mesmo pela vacinação, eles tornam-se aí portadores, né, assintomáticos na orofaringe ou na pele e eles são responsáveis aí pela manutenção do patógeno na população. Sabe-se que o homem é o único reservatório conhecido
E a transmissão, ela se dá pela inalação de gotículas de secreção respiratória ou do contato com a pele. Em relação às doenças clínicas da difteria, a gente pode colocar, né, que existe aí a difteria respiratória e a difteria cutânea. A apresentação clínica da difteria, de um modo geral, ela é determinada por 3 fatores. Primeiro, pelo local da infecção, ou seja, pelo sítio de infecção. Segundo, pelo estado imunológico do paciente, ou seja, o nível de imunidade desse paciente, como é que está, e pela virulência aí do micro-organismo. Então, pessoal, para reforçar, a exposição a Corynebacterium diphtheriae, ela pode resultar aí em colonização assintomática em pessoas totalmente imunes. Além disso, doença respiratória moderada em pacientes aí parcialmente imunes pode ocorrer, ou também, no caso aí, o desenvolvimento de uma doença fulminante e muitas vezes, aí, algumas vezes fatal, em pacientes não imunes pode ocorrer. Como eu já havia colocado para vocês anteriormente, a toxina difterica aí, ela é produzida no local de infecção e ela vai ser disseminada, né, depois aí sendo disseminada pela corrente sanguínea. E é dessa forma, né, a partir dessa toxina, que é então produzido aí os sinais sistêmicos da difteria. Então, o micro-organismo, ele não precisa entrar no sangue para causar a doença, tá? Por conta da toxina que vai sendo liberada aí, que vai sendo disseminada pela corrente sanguínea. Isso é importante ficar claro para vocês. Então, como a doença causa difteria respiratória e difteria cutânea, vamos tratar sobre cada uma delas. Primeiro, a difteria respiratória. Os sintomas aí da difteria envolvendo o trato respiratório, pessoal, ele se desenvolve após um período de incubação. E esse período de incubação normalmente varia aí de 2 a 4 dias. Os micro-organismos, eles então se multiplicam no local, né, e nas células epiteliais da faringe ou também na superfície de células adjacentes e inicialmente causam aí lesão localizada como resultado da atividade da exotoxina, tá? O início, normalmente, ele é súbito e está associado aí com mal-estar, dor de garganta, faringite exudativa e febre baixa. O exudato, pessoal, ele evolui, na verdade, para uma espessa pseudomembrana, e essa pseudomembrana, ela é composta de quê? Ela é composta por bactérias, também por linfócitos e células plasmáticas. Além disso, na composição nós temos aí fibrina e células mortas que podem aí recobrir as tonsilas, a úvula e o palato, e isso pode se estender aí para a nasofaringe ou laringe. É importante ressaltar que a pseudomembrana, ela adere firmemente aos tecidos aí adjacentes e é bem difícil de ser removida. Essa remoção é complicado fazer aí sem causar um sangramento do tecido. Então, à medida que o paciente se recupera, após aproximadamente aí 1 semana, né, do início aí, né, do percurso da doença, a membrana se desprende e ela é expectorada. Complicações podem ocorrer e as complicações sistêmicas em pacientes aí com a doença grave envolve, como a gente já tinha falado anteriormente, o coração e o sistema nervoso. Então, pode ser evidenciado aí miocardite na maioria dos pacientes com difteria. Isso normalmente desenvolve-se em torno aí entre 1 ou 2 semanas de doença.
e normalmente aí em um período no qual os sintomas faríngeos eles começam a melhorar. Esses sintomas, eles podem aparecer aí de forma gradual ou de forma aguda, podendo aí progredir por uma doença grave, como aí a insuficiência cardíaca congestiva, bem como também arritmias cardíacas e até mesmo a morte. Já a neurotoxicidades ou neuropatias, pessoal, bem como vocês queiram colocar aí, ela é proporcional à gravidade da doença primária e pode aí ser influenciada pela imunidade do paciente. Normalmente, a maioria dos pacientes com doença primária grave, eles desenvolvem aí neuropatia. E essa neuropatia, né, inicialmente aí localizada no palato mole e faringe, posteriormente ela pode envolver aí o sistema oculomotor, o que pode resultar aí na paralisia ciliar e isso resultar aí na progressão para uma neurite periférica. E normalmente aí pode se desenvolver de 2 a 6 semanas, no período de 2 a 6 semanas aí de doença. Em relação à difteria cutânea, ela pode ser adquirida, né? Ela é adquirida pelo contato de pele com outras pessoas infectadas. O micro-organismo, pessoal, então ele coloniza, né, como a gente falou, a pele e ele pode penetrar, ele penetra, né, no tecido subcutâneo através de fissuras, né, de lesões na pele. Então, o que a gente observa é que a bactéria ela coloniza a pele e acessa tecido subcutâneo. Por meio aí de fissuras, ela consegue, então, acessar o organismo. Além disso, né, inicialmente aí ocorre o desenvolvimento de uma pápula e essa pápula ela pode, né, ela evolui aí para uma úlcera crônica que não cicatriza. Essa úlcera crônica que não cicatriza, algumas vezes ela é coberta aí por uma membrana acinzentada. E é bem frequente Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes também estarem presentes aí nessas feridas. Ou até mesmo, né, essas feridas aí servirem como porta de entrada para esses micro-organismos que eu acabei de citar. Nós temos aí na questão do diagnóstico, o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. Bom, em relação ao diagnóstico laboratorial, bom, só vamos fazer um adendo antes de começar pelo diagnóstico laboratorial. Bom, em relação a tudo isso que a gente já expôs, né, o tratamento inicial aí de um paciente com difteria, ele é instituído com base no diagnóstico clínico, né? Por isso que eu queria reforçar o clínico com vocês antes de começar o laboratorial, para chamar vocês a atenção em relação a isso. Por quê? Porque uma vez aí que os resultados definitivos, eles são disponibilizados em no mínimo uma semana. Então, quando o paciente chega aí com sintomas, né, com sinais clínicos de difteria, é necessário aí iniciar o tratamento. Então, por conta disso, o diagnóstico clínico, ele antecede, né, ele acontece aí primeiro, né? Na verdade, os resultados laboratoriais, eles vêm aí para confirmar esse diagnóstico clínico, né, dando um suporte aí ao médico, tá? E isso, só mais uma vez reforçando para vocês, isso porque esses resultados laboratoriais, eles demoram, né, eles demoram a sair. Então, por conta disso, né, uma medida, né, uma terapêutica precisa ser instituída. Bom, agora vamos falar então aí do diagnóstico laboratorial. Né? Em relação ao diagnóstico laboratorial, nós temos aí algumas
situações, né, que seria a cultura bacteriana, a identificação aí por testes bioquímicos e também a confirmação de linhagem toxinogênica. Então, vamos